Com o objetivo de criar um espaço cada vez mais agradável aos estudantes, o AVAEC iniciou em 2021 o projeto Hora do Eu, que envolve a formação de professores para atender melhor as demandas emocionais dos alunos, como explica a psicóloga Valesca Foquesato. A gente capacita os professores, tanto pela questão teórica do desenvolvimento psíquico e emocional, da constituição psíquica, até abrir um espaço de escuta para que esses professores possam falar sobre os próprios sentimentos, porque acolher todos os sentimentos dos alunos passa por uma questão afetiva também de quem está gerenciando, de quem está conduzindo esse processo. Então, afinar a escuta desses professores, tanto para o desenvolvimento psíquico e socioemocional das crianças, desde o nível 1, desde que eles entram bebezinhos na educação infantil, até as questões de aprendizagem e dos próprios sentimentos dos professores em relação às questões que aparecem. Esse é o nosso intuito, de trabalhar, de humanizar essas questões. Os professores, eles estão sempre muito bem preparados para as questões de ensino-aprendizagem, mas a gente sabe que as questões emocionais, principalmente depois da pandemia, acabam vindo à tona e reverberando nesse processo de ensino-aprendizagem. Então não é separado, é tudo junto. A vida, ela é difícil. Guimarães Rosa, que tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que viver é rasgar-se e remendar-se. A gente precisa aprender a viver nesse mundo, que é um contexto que muda cada vez mais rápido. A gente vê uma infância muito atravessada pela pressa, pelo imediatismo, pelas questões da tecnologia, Uma nova infância surge aí, como diz o psicanalista Celso Goodfriend. A questão é essa, assim, a gente ter pessoas mais capacitadas, entre aspas, para lidar com seus próprios sentimentos e com os conflitos que vão surgir na vida de uma forma muito espontânea. A questão não é a gente fugir e achar que não vai ter conflitos ou questões difíceis, mas é a gente se preparar para lidar com essas questões que vão se atravessar. Tanto na escola, que é um espaço social, que é uma mini sociedade, como daqui para frente, depois que saem da escola. A literatura é uma das ferramentas utilizadas na atividade. Nós temos uma consultoria, Litere, do Rio de Janeiro, que é a primeira consultoria nesse âmbito, uma curadoria de livro infantil voltada para a questão socioemocional. Por que a gente escolhe trabalhar com literatura? Porque a gente entende que a arte, ela consegue tocar no universo simbólico, então ela sai da questão racional. Por exemplo, é muito diferente a gente entrar numa sala de aula para conversar sobre bullying de uma forma racional e a gente entrar numa sala de aula com um livro, com um personagem que traz toda uma narrativa, uma história, onde as crianças podem se identificar, podem se colocar no lugar, podem se relacionar com esse personagem, passando por esse universo simbólico. Dentro de sala de aula, os professores notam os resultados da Hora do Eu, como conta a professora Jusilene Zanella. Bom, na verdade, quando nós iniciamos o trabalho em sala de aula, nós precisamos fazer com que cada criança conhecesse o seu próprio corpo, tá? Então, a partir deste corpo, o cuidado que eu tenho que ter com o meu corpo e o cuidado que eu tenho que ter com o corpo do colega. Então, essa foi a primeira atividade que fizemos, para que depois disso pudessem identificar aonde é que eu sinto cada um desses sentimentos. Então nós estudamos alguns, os mais de todo dia, que acontece, que é a raiva, o medo, que nessa idade eles desenvolvem muito a questão do medo, eles começam a perceber várias situações que causam medo. Aonde eu sinto a tristeza, aonde eu sinto essa raiva. E então a partir desse trabalho todo, começou lá com uma sementinha, não é? E aonde agora a gente percebe que eles começam a se dar conta disso. Então tu percebe que várias crianças assim, quando estão com alguma situação de revolta naquele momento, o colega fez alguma coisa que eu não gostei. Então tu percebe assim, aquela respiração, o cheiro à flor e sopra a vela. Então hoje tu percebe essa calma maior entre as crianças. Até porque todo dia nós temos um momento diário, assim, no início da tarde, onde a gente faz uma pequena meditação,
que é a oração do coração. E é aí que eles aprendem essas técnicas de calma. Então eles acabam aplicando. Então percebemos uma melhora assim bem significativa desde o início do projeto. A explicação de uma das atividades e o aprendizado fica por conta da aluna Maria Valentina Nardino. A prof pegou tipo um papel manteiga, daí a gente deitou no chão e depois a prof nos contornou. Daí depois a gente tipo se desenhou o rosto, os detalhes do corpo. Daí a gente pintou e depois a gente pegou tinta colorida, que depois eu falo as cores, tá? Daí a gente usou tinta colorida para mostrar as emoções. Era amarelo, que era felicidade, era preto, que era medo, era vermelho, que era raiva, era verde, era nojo, tristeza era azul. Eu aprendi a estudar as emoções. Tem uma frase de um psiquiatra canadense que resume o nosso projeto aqui. Ele diz o seguinte: as crianças não se traumatizam porque se machucam. As crianças se traumatizam porque ficam sozinhas com as suas feridas. Então, esse é o maior intuito, assim, dos professores estarem capacitados para acompanharem os processos socioemocionais e afetivos das crianças, acolhendo os seus afetos. Cida Cardoso para a Tua Rádio.